Começando mais um vídeo aqui no canal, e aí? Tudo certo contigo? Espero que sim. Rapaz, e eu venho rapidamente aqui fazer um vídeo comentando acerca do nosso cachaceiro, né? O Lula Inácio Ladrão da Silva, que parece que ele fez uma participação do Flow Podcast, mas ao mesmo tempo parece que ele não tá querendo participar de debates, cara. Como assim, Romulo, e tal? Eu vou explicar tudo isso, mas antes disso eu peço humildemente para você dar uma força aqui no canal com seu like, sua inscrição, seu compartilhamento, ajudando com o crescimento e engajamento desse canal, não é, velho? Aí, terminando esse vídeo, dá uma ajuda do último vídeo que eu postei aqui, onde a gente faz um reactzinho aqui, comentamos acerca daquele último debate lá da Band, né, cara? Que muito influenciou para o assunto que nós vamos tratar aqui agora. Então, terminando esse vídeo, dá uma força do outro, dá uma força do canal e bora pro assunto. Bora pro vídeo não ficar muito longo, né, cara? Rapaz, eu queria ter trazido esse vídeo mais cedo, cara, mas infelizmente estive enrolado com umas certas coisas aí, né? Não pude trazer, então só agora que eu tô comentando, cara. Algumas pessoas comentaram acerca da participação do cachaceiro lá do Flow Podcast, cara, né? Muita gente comentou que ele foi lá pro Igor, né? E o Igor, ele fez algumas perguntas certas para o cachaceiro, mano. Ele fez algumas perguntas certas, passou pano lá pro Bolsonaro, quando o Bolsonaro foi lá? Passou. Porém, ele parece que tocou algumas feridas do Lula, né? Comentando acerca lá das commodities, né? Aquele surfou da onda das commodities. E o Lula ali teve sempre daquele jeito dele, falando do meu governo, a gente que fez faculdade, do meu governo, você tem que entender que no meu governo a gente participou do negócio aqui. Cara, eu só assisti algumas coisinhas. Não, eu não tenho muita paciência para assistir podcasts, porque podcast é longo. Só assisti umas coisinhas e depois eu assisti outras coisas, né, cara? Até porque, igual eu comentei no meu último vídeo, né? Se é pra eu ouvir ficção, no caso de mentira, se é pra ouvir histórias mentirosas, é preferível assistir animes, é preferível assistir umas séries, não é, cara? Igual o House of the Dragon que eu tô acompanhando, cara. Rapaz, foi maneiro aquela cena final do último episódio, cara. A rainha que nunca foi metendo um dragão na cara do pessoal que tava lá usurpando o trono da rainha, velho. Eu gostei daquele episódio. E também tô assistindo a série do Andor, Star Wars, cara. Esse episódio foi meio bosta, mas o último, mas até que eu tô gostando, cara. Então assim, se é pra eu assistir ficção, ouvir histórias mentirosas, é preferível assistir séries e animes, cara. E assim, cara, e é interessante, né, cara? Eu tô fazendo esse vídeo comentando acerca do Lula, do Flow, porque é uma coisa que é interessante. O Lula, tudo que ele faz, onde ele for, ele quer transformar num palanque, né? Seja um podcast, ou até mesmo um velório lá de algum parente, como o caso da esposa lá, que morreu e tudo mais, né? Então, onde o Lula vai, ele quer fazer um palanque, ele quer contar história, não é? Mas sabe que essa é uma coisa que é interessante? O Lula adora contar história, adora mentir. Onde tiver uma oportunidade para mentir, ele vai. Mas olha só uma coisa que é interessante. Vai ter o debate do SBT, né? O debate com os presidenciáveis. E o Lula não tá querendo ir no SBT debater com o Bolsonaro. Peraí. O Lula não tá querendo ir debater do SBT? Como assim? Entendeu? Vamos ler aqui, ó, Gazeta da Bahia. Olha só, vamos ler aqui. Você vai entender, eu vou ler aqui a matéria e depois eu deixo o link do primeiro comentário fixado para você ir lá conferir, como eu sempre faço. Olha só. Depois da surra, Lula foge do debate. Meu Deus, o Lula tá fugindo do debate? Como assim? Vamos ver aqui, ó. Foi um verdadeiro, entre aspas, massacre aplicado por Jair Bolsonaro durante o debate do domingo. Lula perdeu totalmente o rumo quando Bolsonaro abordou o Petrolão
e outros temas nada agradáveis. Eu até comentei acerca disso aqui no último vídeo, né? O presidente demonstrou extremo controle emocional ao ponto de colocar as mãos nos ombros de Lula. Ô Lula, fica aqui, Lula. Forte abraço. Fica aqui, Lula. Forte abraço. Então, ao colocar as mãos no ombro de Lula, quando esse já estava nas cordas. O petista teria uma nova chance para tentar uma melhor sorte do confronto direto e se redimir desse monumental fracasso. Cara, eu tô lendo isso aqui, cara. Cara, vou deixar claro, eu não sou nem Lula nem Bolsonaro, pra mim os dois que se explodam. Mas só em um desses dois estar levando a pior, eu já fico feliz, cara. Pela briga dos dois, eu torço pela briga. Tô nem aí quem ganha, eu quero é sangue, cara. Vamos lá. O novo debate está marcado para essa sexta-feira, dia 21, às 9h30 do SBT. Oi, mas lá na emissora do patrão. Oi. Tá. Com a mediação do jornalista Carlos Nascimento. Jair Bolsonaro, do PL, confirmou presença no evento. Lula informou que não irá comparecer. É verdadeiramente um fujão. Assim, Bolsonaro será sabatinado por jornalista da emissora e dos parceiros. Veja CNN Brasil, Terra Nova Brasil, Estadão... Ou seja, parece que o Lula, que o nosso cachaceiro, né, ele tá com medinho, ficou com medinho. Ficou com medinho do tá ok. Ficou com medinho do capitão, cara. Cara, mano do céu, sabe como é que eu tô rindo até agora com isso? O engraçado é que em outra matéria, ele fala o seguinte, outra matéria, o Lula, ele não vai nesse debate de sexta-feira, porque ele tem que cumprir uns compromissos de campanha. Peraí. Mas isso já não é um compromisso de campanha? Já não é um compromisso de campanha? Cara, o Lula mas ele arregou. Ele arregou. Cara, mano, eu gosto muito quando desses dois se ferram, cara. Eu gosto muito, cara. Seja o Bolsonaro ou o Lula, se um dos dois se lascarem, eu vou rir independente do contexto, cara. Eu quero que os dois se explodam, cara. Mas a grande verdade é o seguinte, o Lula, ele tá realmente fugindo do debate do SBT, né? Se ele vai ou não sei, até sexta ele pode acabar indo. Mas pelo que parece ele não tá querendo, porque ele foi humilhado, cara. Porque querendo ou não, Bolsonaro, cara, entendeu? Quando ele foi confrontado por aquelas questões, por exemplo, em relação à vacina, em relação lá ao orçamento secreto, que ele Deus que inventou, não é? O Bolsonaro, ele tipo isso, cara, ele não foge, ele continua lá, ele vai levar o dano que precisa levar, e vai acabar levando, não é? Mas ele não quer perder aquela imagem que ele construiu de um mito, ele não quer perder isso, ele não quer ser conhecido como um cara que arregou. Ele não quer ser conhecido, cara. Ele vai falar alguma coisa, né? Ele ficou lá, vai inventar uma história, vai falar que a economia tá bem, vai falar que não gosta da cloroquina, ele vai estar lá. Já o Lula, não é, cara? Ele fugiu das respostas, né? Basta ver aquela questão que eu até comentei, né? Sobre o orçamento secreto e o Petrolão serem equivalentes em suas respectivas compras de parlamentares. O Bolsonaro falou lá que vetou o orçamento secreto, essas coisas assim, blá blá blá, enquanto que o Lula, né, praticamente quis falar do orçamento secreto do Bolsonaro, falou que ia criar outro orçamento, falou do governo dele, mas nem tocou o assunto do Petrolão. Nem tocou. Ué, mas se o Bolsonaro falou lá do orçamento secreto, que é do governo dele, era para o Lula ter falado do Petrolão, que é do governo dele. Não, o Lula nem toca no assunto. Questões como orçamento secreto, Petrolão, essas coisas de corrupção, ele nem quer tocar no assunto. Ele foge da raia, né? Aliás, até engraçado, né? Ele falando assim, você tem que entender que nessa questão do Petrolão,
Você tem que entender que o bandido foi preso. O imbecil mesmo, ele era o bandido que foi preso. Ou seja, o Lula, ele tá apavorado, cara. Ele tá apavorado porque parece que a maré tá virando pro lado do Bolsonaro, tá virando contra o Lula a favor do Bolsonaro. Porque na primeira semana após o primeiro turno, o Lula tava o quê? Tava com uns 54% de aprovação. Você não está entendendo? Ou melhor, tinha 54%, 54 contra 46% do Bolsonaro, né? Aí foi tendo pesquisa, né? Aí tava lá, Lula com 54% de intenção de votos, Bolsonaro 46%. Passou um tempinho, Lula 54%, Bolsonaro 48%. Passou mais um pouquinho, Lula 54%, Bolsonaro. Depois começou a diminuir, Lula 51%, Bolsonaro 49%. Tá, ou seja, a última vez que eu vi estava 46 alguma coisa, contra 46 outra coisa, para ambos. Em outras palavras, o Lula está perdendo espaço. Ele está perdendo. Porque a grande verdade é o seguinte, muita gente não foi votar nesse primeiro turno. Não foram votar, e quem foi votar anulou o voto, igual eu. Eu deixei claro, eu anulei meu voto, eu vou anular de novo. Chegou lá no dia de eu deixar lá a minha impressão, de eu deixar lá o meu voto, para presidente, eu digitei 56 e confirmei. Pô, mas não tem 56, eu sei, o 56 é o número do Enéas, né? Eu coloquei lá o número no Enéas, como ele não tá correndo, eu tava no, inválido, cliquei, confirma, anulei meu voto e vou anular de novo. No entanto, esse pessoal que se absteve, esse pessoal que não votou ou votou nulo, eles não se sentem representados nem pelo Bolsonaro e nem pelo cachaceiro. No entanto, muitos desses caras, muitos desses que não votaram, tá entendendo? Se eles forem votar, é bem provável que eles venham votar a favor do Bolsonaro. Porque esse pessoal que não votou, que votou nulo no primeiro turno, sabe? Que se absteve, ele não gosta de nenhum dos dois, mas tem uma forte rejeição contra o cachaceiro, né? Tem uma forte, ou seja, olha para o Lula e o Bolsonaro e pensa do Bolsonaro como um mal menor que o Lula. Você está entendendo o que eu quero dizer? E aí que tá. E o Lula tá perdendo cada vez mais espaço, porque o medo do PT voltar é muito grande, cara. É muito grande. E depois, e o Lula, cara, e não tem projeto do governo. O Lula não tem o que falar, né? Basta aquela pergunta do Bolsonaro, ô Lula, me fala aí, quem é o seu, vai ser o seu ministro da economia? Quem vai ser? O camarada chegou lá e falou um montão de outras coisas. Falou um monte de... Porque no meu governo a gente foi lá. Bom, cara, falou um monte de coisa, mas não falou quem vai ser o seu ministro da economia. Eu lembro que quando o Bolsonaro estava em campanha lá em 2019, onde é que eu tirei isso? Estava em campanha lá em 2018, ele já tinha deixado claro, eu vou colocar o Paulo Guedes como ministro da economia, tá ok? Ele já tinha deixado isso claro. O Lula não tem projeto. Ele tem projeto, sim, de poder. Projeto de poder transformar esse país numa Venezuela. Tá entendendo? Mas ele não tem projeto de governo. Não tem nada. Tudo que ele tem é mentira, é história. Enquanto que o Bolsonaro, querendo ou não, né? O Bolsonaro nem precisa apresentar um projeto, só ele continuar as cagadas que ele continua fazendo. O Bolsonaro, vamos deixar aquela coisa, eu não tô dizendo que o Bolsonaro, não, porque o Bolsonaro é um miserável, tá entendendo? É um desgraçado, cara. O Bolsonaro, se ele tivesse cumprido pelo menos algumas coisitas que ele prometeu em 2018, né? Se tivesse cumprido algumas coisitas, sabe? Se não tivesse, por exemplo, sabe, feito alguma coisa na educação, se não tivesse aprovado o orçamento secreto, nem aprovado lá a proposta do Marcelo Freixo, sabe? Se no caso da pandemia ele tivesse sido mais exemplar durante a pandemia, durante a pandemia, se ele tivesse sido mais exemplar, sabe, como quero dizer, como assim? Se ele não tivesse enrolado, criado história, sendo negacionista, sabe? O Brasil tinha condição de ter sido um dos primeiros países a
a implementar a vacina, se não tivesse ficado esse tempo todo falando de coisas como jacaré, não tivesse tripudiado na morte das pessoas, dizendo, eu não sou coveiro, tá ok? Vamos parar de frescura e mimimi, né? Entendeu? Se não quer virar jacaré, pode tomar vacina, tá ok? E daí, eu não sou coveiro. E outras coisas que todo mundo já conhece. Ou seja, se o Bolsonaro não tivesse feito merda durante o período da pandemia, pode ter certeza, mesmo que ele não tivesse cumprido grande parte do que ele prometeu, ele poderia ter sido reeleito no primeiro turno com uma vantagem esmagadora. Mas não, nós sabemos perfeitamente o que o Minto fez, ele traiu todas as suas propostas, sabe? Quebrou todas as suas promessas, voltou atrás em muitas coisas que ele falou lá em 2018, se aproximou do Centrão, aprovou fundão eleitoral, juiz de garantias, orçamento secreto, né? O cara ficou passeando de moto, de jet ski, o governo inteiro, sabe? Ou seja, se o Bolsonaro tivesse sido pouco aquele Bolsonaro que a gente elegeu, e não isso que ele é hoje, ele poderia ter sido reeleito no primeiro turno, né? Mas é aquele negócio, né, cara? Agora estamos aí partindo pro segundo turno, não é? Muita gente que não votou no primeiro turno, se votar nesse segundo, a chance do Bolsonaro ganhar é grande. O Lula foi humilhado e agora ele tá com medinho. Tadinho, né, cara? Olha a minha cara de tristeza pelo Lula, pela covardia do Lula. Cara, o meu remédio acabou, cara. Eu preciso comprar mais. Eu tô só todo tempo sem tomar meu remédio, velho. Eu tô ficando cada dia mais maluco. Mas tá aí, cara. Comente aqui embaixo o que você acha acerca disso tudo. Lula do Flow. E agora ele não quer ir do SBT, tá com medinho. Comente aqui embaixo o que você acha acerca disso tudo. Mas é aquilo que eu tô falando, cara. Independente de quem ganhar desse segundo turno, Lula ou Bolsonaro, não muda o fato da gente vai estar ferrado pelos próximos 4 anos. Tá? Muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando grandemente nesse dia de hoje. Até. Tchau. E te vejo no Apocalipse. Fui!